Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E, ao mesmo tempo em que você começa a se conscientizar acerca da sua respiração, vá fazendo um movimento de desidentificação, de desconexão com todas as pessoas, os lugares ou as situações que não são ou não estão aqui e agora. Vá treinando a sua consciência a habitar no momento presente. Eleve então o seu olhar e a sua consciência até o ponto entre as suas sobrancelhas, o seu centro ágina. Procure imaginar o ágina como um trono, onde a sua consciência pode se assentar. E a partir deste ponto, vá atuando como o observador, silencioso e contemplativo. Mantenha a respiração ampla e profunda. Rítmica. E a partir deste trono, reconheça o seu veículo etérico físico, um campo de energias vitais. Reconheça o seu veículo emocional como um campo de energias sensíveis. E reconheça o seu corpo mental como um campo de energias racionais. E reconheça que a partir deste ponto de observação, a sua consciência pode transitar e fluir livremente entre estes diferentes níveis de percepção e vibração.
Reconheça também que a sua consciência exerce um papel de coesão, sustentação da integração entre os seus corpos, organizando um fluxo livre de energias e prioridades entre eles. E então aprofunde ainda mais o ponto de apoio da sua consciência, do centro Ajna ao centro coronário, no topo da cabeça. E visualize um cordão luminoso, dourado, se elevando a partir do seu coronário, permeando seu veículo etérico, seu veículo emocional, seu veículo mental e encontrando sua alma, o seu eu superior. E a sua consciência vai então se abstraindo e se elevando até a alma. Este local de valores, leis e princípios, de tudo aquilo que é eterno e perene. Uma fonte de energia, de luz, de amor e de propósito. Permita que sua consciência se aprofunde nesta realidade. Até que você reconheça que a sua alma individual é parte de uma realidade espiritual ainda maior. Uma fonte ainda mais potente de luz, de amor e de propósito. Cultive um silêncio contemplativo e invocativo à luz, ao amor e ao propósito grupais. E imagine a partir deste empenho grupal invocativo a resposta de irradiação da alma grupal. E através da sua imaginação, coloque a energia de luz da alma grupal em contato com o seu campo de força mental. E assim, veja a luz grupal iluminando a sua mente.
Logo, considere a sua mente um instrumento dessa luz maior e utilize a sua mente para irradiar a luz da alma grupal aos seus irmãos de grupo aqui presentes, estabelecendo assim entre nós uma sutil interação mental e uma circulação potente grupal de luz. Focalize a consciência na alma grupal e, através da imaginação, coloque a energia grupal de amor em contato com seu campo pessoal de forças emocionais. Veja assim o amor grupal curando, harmonizando, purificando, equilibrando suas emoções. E então, considere seu veículo emocional como um instrumento desse amor maior. E utilize seu campo emocional para irradiar o amor da alma grupal ao veículo emocional dos seus irmãos de grupo aqui presentes. Estabelecendo entre nós uma sutil interação emocional e uma potente circulação de amor. E mais uma vez, focalize sua consciência na alma grupal. E através da imaginação, coloque a energia da alma grupal de propósito em contato com o seu campo pessoal de energias etéricas. Reconheça o propósito grupal, inspirando seu campo etérico vital. Logo, considere seu corpo etérico como um instrumento do propósito maior grupal e o utilize para irradiar o propósito da alma grupal ao veículo etérico dos irmãos de grupo aqui presentes. Estabelecendo assim uma sutil interação vital entre nós e uma potente circulação grupal de propósito.
procuremos reconhecer esse campo grupal de energias e forças. E reconhecemos que nesta crescente integração e coesão grupais, o grupo se torna cada vez mais capaz de atuar como uma porta aberta entre a hierarquia e a humanidade. Um canal para fluírem as novas ideias sobre a psicologia dos 7 raios e todas as suas vertentes e expressões. Procurando integrar o campo grupal de maneira mediadora, nós elevamos o olhar ao grupo planetário de servidores, aquela rede de trama triangular de luz dourada que envolve e abraça a Terra. E nos unificamos a este grupo planetário, inspirando e sendo inspirado por este potente fluxo de energia, de luz, de amor e de propósito. Vamos gradualmente voltando o nosso olhar à nossa respiração, aos nossos sentidos materiais, buscando servir como grupo através da nossa mente. Tudo bem? Boa noite a todos, novamente. Para quem não falei, a gente fez um modelo um pouquinho diferente hoje de meditação, talvez para aproveitar um pouco melhor essa nossa reunião, provocarmos essa inspiração mútua. Dando continuidade, então, ao nosso estudo dos raios, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o 4º raio. Ele é conhecido como, um dos seus nomes é o raio da harmonia através do conflito. A gente vai ver um pouquinho por quê. Estou um pouco rouco. Se vocês não escutarem, podem perguntar, eu peço para me repetir. Então, algumas virtudes especiais do 4º raio são fortes afetos, empatia, coragem física, generosidade, devoção, rapidez de intelecto e percepção. Essas virtudes, elas podem estar presentes em quaisquer indivíduos que tenham alma de 4º raio, que tenham personalidade de 4º raio ou que tenham mente de 4º raio. Não há nenhum caso documentado de um emocional de 4º raio, embora talvez a gente pudesse pensar que isso que ressoa, né? Com certeza ressoa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas não há relatos
dessa energia no emocional. Ou ela atua na personalidade como um todo, ou ela atua na mente, ou também pode atuar no nível da alma. Um pouco mais raro. Mais comum no momento que a gente vive hoje é que ela esteja atuando na nossa personalidade ou na nossa mente. Tá? Outra coisa importante. O nosso, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, mas já estou adiantando só para fazer sentido, né? O nosso país é um país de alma de quarto raio. Então, cada indivíduo aqui mora ou tenha nascido no Brasil, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai se integrando, ele vai respondendo a essa energia. Tá? Então, não é todo indivíduo brasileiro que tem essa influência de quarto raio, mas todo indivíduo que tem alguma resposta, já está construindo um pouco mais de integridade o seu antacarana, ou seja, está respondendo à sua própria alma, vai responder à alma do Brasil. A alma da humanidade também é uma alma de quarto raio. Então, também indivíduos que não sejam brasileiros, que estão se integrando, vão receber a influência dos seus respectivos países e também uma influência de quarto raio da alma planetária. O ensinamento diz que o quarto raio vai começar a entrar num novo ciclo a partir do ano de 2025. Então, já estamos 2 anos, 1 ano e meio, é quase nada dentro desses ciclos maiores. Então, a gente pode dizer que a gente também já está entrando numa energia em termos planetários de quarto raio. Isso quer dizer que isso vai reverberar inevitavelmente na humanidade, porque é uma alma de quarto raio, vai reverberar no nosso país, porque é um país de quarto raio, e vai reverberar em todos os indivíduos que tenham em sua constituição quarto raio. Bom, só uma introdução para a gente contextualizar um pouquinho. Vocês podem me perguntar a qualquer momento, tá? Alguns vícios do quarto raio: egocentrismo, atormentação, inexatidão, falta de coragem moral. A gente vai explicar um pouquinho no próximo slide o que é isso. Fortes paixões, indolência e também extravagância. Algumas virtudes a serem adquiridas, principalmente por todos nós, claro, né? Mas principalmente por aqueles que têm na sua constituição quarto raio: serenidade, confiança, autocontrole, pureza, inegoísmo ou altruísmo, exatidão, equilíbrio mental e moral. Pode passar, tá? Engasguei. Isso é muito importante. Ele tem sido chamado de o raio da luta. Isso é muito importante para a gente entender o quarto raio. Pois nesse raio, as qualidades de rajas, que é uma palavra indiana para atividade, e tamas, perdão, que é uma palavra indiana para inércia, estão em igual proporção. Ou seja, o indivíduo que tem quarto raio na mente, na personalidade ou eventualmente na alma, ele vai ter dentro de si essas duas energias em igual proporção. Ou seja, ele vai pendular algumas vezes para uma extrema tamas e muitas vezes para um extremo rajas. E o trabalho do indivíduo do quarto raio a longo prazo é conseguir equilibrar essas duas forças e reconhecer quando é preciso utilizar uma, acessar essa potência que jaz dentro dele. Quando for preciso a outra, acessar essa potência que jaz dentro dele. Então, o quarto raio, se a gente for pensar, né? A gente tem do 1 ao 7, o quarto é metade. Então, ele é um raio de equilibração, ele é um raio de harmonia, ele é um raio de inclusividade. A energia do quarto raio, ela tá tanto para cá quanto para cá. A gente vai ver que existem duas grandes linhas quando a gente pensa em raios. O que a gente chama de linha ímpar, 1, 3, 5, 7, que é o chamado caminho da cabeça, ou caminho
ocultista, quando a gente está pensando em desenvolvimento espiritual. E tem uma outra linha, que a gente chama de linha par. 2, 4, 6, que ela representa o caminho do coração. Ou, quando a gente pensa em desenvolvimento espiritual, é o caminho místico. Todos nós, em alguma medida, ao longo do nosso processo evolutivo, ao longo de diversas encarnações, inevitavelmente, vamos ter que percorrer esses dois caminhos. O quarto raio, embora ele seja na linha par, ele também atua no caminho da cabeça. Então tanto é que a gente vai ver que ele pode estar no plano mental, no nosso corpo mental. 1, 4 ou 5. Então, 1 e 5, naturalmente, são números ímpares, são da linha ímpar, são ligados à cabeça. Mas o número 4, o raio 4, que é da linha par, ele também pode estar no nosso veículo mental. Então, ele tem essa característica de funcionar tanto no caminho do coração quanto no caminho da cabeça. Ou seja, ele é um integrador. Por isso que ele é o raio da harmonia através do conflito. Porque quando o indivíduo tem o quarto raio, a própria alma vai utilizar essa energia para fazer o seu trabalho de abrangência, de expansão, de purificação. Sabe aquela coisa de o indivíduo que tem quarto raio, ele não vai conseguir colocar sujeira embaixo do tapete, nem que ele queira. Ele não vai conseguir. Porque a alma dele vai tirar o tapete e vai falar, olha essa sujeira aqui, meu querido. Cuida dela, seu dever é integrar e fazer a síntese. O quarto raio é também um raio de síntese. Assim como é o primeiro, nesse ponto eles são muito parecidos. Então, o quarto raio vem fazer isso com a gente. Quem tem quarto raio sabe. Não é fácil, né? Mas, enfim, estamos aí. Então, a natureza do quarto raio, do homem de quarto raio, é dilacerada com o seu combate. Por quê? Porque ela vai fazer isso o tempo inteiro. Ela vai jogar para cá e para cá, até que ele vá fazendo síntese. Né? Ele é chamado o nascimento de Horus, que é aquela divindade egípcia, né? Que representa a consciência também. Ou do próprio Cristo, nascido das dores do parto, de constante aflição e sofrimento. Vou continuar lendo aqui, só para a gente não perder o raciocínio, depois a gente para falar melhor. Tamas, que é a inércia, induz ao amor, ao bem-estar, ao prazer, a uma aversão a causar dor ao outro, chegando até aquela covardia moral que a gente falava, não sou estabil, não vou brigar. Né? Indolência, procrastinação, um desejo de deixar as coisas como estão, de descansar e de não pensar no amanhã. Então, quando o indivíduo de quarto raio está mais influenciado, ou está naquele período influenciado por tamas, ele vai tender a ficar assim. Aí, quando a alma dele achou que está muito, aciona o Rajas lá. Aí, o que o Rajas faz? É ardente, impaciente, impelindo a ação. Essas forças contrastantes da natureza dele fazem da sua vida uma perpétua guerra para o homem de quarto raio. O atrito que isso gera e a experiência desse atrito, assim adquirida, podem produzir uma evolução muito rápida. Mas o homem pode facilmente se tornar um inútil ou um herói. Então, quando a alma escolhe encarnar com personalidade ou mente, mas principalmente personalidade, quarto raio, é uma prova de fogo. Ela tem capacidade para isso. Então, ela escolheu, obviamente, porque ela tem condições de, mas não vai ser uma vida fácil. Vai ser uma vida de elevação. É um chamado para uma evolução grande e rápida. Se a gente pensar rápida, pensando numa encarnação, né? 70, 80 anos. É esse rápido. Então, é como se ele falasse assim, ó, agora, lembra que a gente conversou algumas vezes? Que quando a gente desencarna, os nossos veículos vão se dissolvendo, até que a alma chega lá, que os indianos chamam de pralaya, para começar a reproduzir seus outros veículos para a próxima encarnação. Quando ele escolhe, nesse momento, então vou trabalhar com um quarto raio nessa encarnação. É como se ela quisesse assim, ó, em vez de dar um passinho de cada vez, ela vai dar 2. E aí se vira aí quem está embaixo. Porque eu escolhi dar 2.
É como se fosse isso, estou brincando, mas só para a gente entender que é um chamado da alma. É uma oportunidade muito grande, mas que vai trazer todas essas consequências aí. E a gente que se vire, né? Que está aqui nesse momento. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma partilha? Isso ela pode ser, não ser desse raio, mas, assim, digamos assim, o decorrer, né, da atividade dela, da vida, parece que esse raio vem para te botar as rajas. Vai, toma. Você não é, mas tem umas rajadas que te obrigam a ser o quarto raio. Entendeu? Entendi. O que acontece, esse tipo de movimentação, a alma cria determinadas crises quando a gente vai fazendo o nosso processo. O que acontece com o indivíduo de quarto raio é que não é um tempo de uma vez. É all the time. Assim, não tem mais. Assim, às vezes, você é jogado. Com certeza. A alma sempre cria. Você é jogado, né? E aí você. A alma cria crises, com certeza, sempre que a gente pode dar um próximo passo. Estou brincando, mas a diferença é que no quarto raio é uma vida disso. Claro que, cada vez que lembra que eu falei que a gente pode pensar no quarto raio como um pêndulo? Porque ele tem rajas e tem tamas. Então, hora ele vai estar aqui, hora ele vai estar aqui. Isso é a nossa realidade de todo ser humano. A gente é polarizado emocionalmente. Cada vez que a gente consegue fazer uma síntese, a gente dá um passo no nosso desenvolvimento de consciência, a gente faz pequenas sínteses. E aí, então, a gente vai continuar nessa bipolaridade, mas não vai ser tão extremo mais. Vai ser já um pouquinho aqui. E aí vem novos conflitos e uma nova síntese. Aí, então, cada vez que tem esses momentos de síntese, claro, mesmo que o indivíduo de quarto raio vai representar um momento de um pouco maior estabilidade. Eu estou brincando, mas na verdade é porque assim, é porque a natureza da prova é essa. Né? Não significa que vai ser assim o tempo todo. Eu conheço indivíduos que têm quarto raio que conseguem ter um equilíbrio aqui, né? Principalmente se estão conectados com esse processo. Porque aí o que acontece? Chega uma hora que ele já vai falar, agora você está entendendo um pouco. E vai, porque a gente faz isso como ser humano, a gente vai aprendendo a se adaptar. O que nos distingue da maioria dos outros animais? É a capacidade de adaptação. Lembra do Darwin? É isso que é muito presente em nós seres humanos. A gente vai manejando, a gente vai crescendo, a gente vai conscientizando. Então, eu estou exagerando um pouco, mas é só para a gente ficar um pouco mais leve e didático, para a gente entender que essa é a tônica do quarto raio. Por quê? Justamente porque ele tem essas duas qualidades, essas duas características ou forças em igual proporção. É diferente dos outros casos. Se você for, por exemplo, pegar a linha da cabeça, ela vai ter, com certeza, mais rajas do que tamas, mais atividade. Se você for pegar os outros raios, 2 e 6, vai ter mais tamas, mais serenidade, mais passividade até. O quarto raio, não, ele tem as duas aqui, atuando sobre ele. Então, naturalmente, isso vai produzir crise. Naturalmente, é uma encarnação mais trabalhosa. Naturalmente, é uma encarnação de mais oportunidade. Olha, eu acho que a crise ela é interna, né? Então, o que está externo vai oferecer o tempo todo para todos os raios essas crises. Mas a resposta do quarto raio é esse conflito, esse caos. Então, é um movimento que vem de dentro. Por isso que é da personalidade ou de uma característica mais interna, qualidade mais interna, e não a crise em si. Porque crise todo mundo vai ter em todos os raios. Eu acho interessante é que raios, né, se encontra essas rajadas que vêm de outros raios, né? E aí o que acontece? Tem hora que você percebe que passaram tempos e tempos e tempos com aqueles raios, querendo te mostrar aquela coisa, e você vai assim, ver que
estimando, sabe? Aí, quando você acerta de vez, é uma surpresa muito emocionante. É uma expansão mesmo. Sabe? Quando você percebe que aquele raio, aquela parte que depois, a pensar, tipo até em julgamento, sabe? E você pega e fala assim, olha, eu aceitei esse ajuste aqui. É verdade. É muito gratificante. E essa Eu analogia... percebi isso, desculpa, eu percebi isso, você me conheceu, né? Em termos de trabalho, né? Eu trabalhei 33 anos no meu trabalho e foram rajadas constantes, né? Foram rajadas constantes e o meu ajuste final foi no último ano. Eu aprendi no último ano. Não aprendi, o aprendizado foi assim, olha, fica só vela, vai. Mas aquela sintonia final, sabe? Assim, o porquê que você passou por aqui, sabe? Aí você entende e foi muito gostoso, muito, assim, depois que você percebe, você vai passar para frente, sabe? É um ganho de consciência, né? Você passa para frente não só para os assim, semelhantes, né, as pessoas que estão ao redor, né? Como também eu acredito nas outras esferas, sabe? né? Você vai carregar isso porque é apaixonante, né? E assim, humilde, né? O tratar com o ser humano, né? Não que eu destratasse as pessoas, mas eu conhecer as pessoas assim, chegar chegar no último ano e perceber assim que assim, assim, entender aquela pessoa que está trabalhando com você na última instância, sabe? Que é amor puro, assim, você fala assim, nossa, que bom. Você está trabalhando aqui, mas você tá percebendo, mano, que aquela pessoa que está trabalhando contigo está ali, né? Mas e você está querendo aquele bem daquela pessoa, assim, assim, sabe? Não, você não está ali competindo, né? Porque você vem com essa ideia de competir. Você chega ali e fala assim, caramba, você aprende, né? Porque, se lá atrás eu já começasse assim, as coisas seriam maravilhosas, né? Como foi no último ano, sabe? Demorou, né? Chegou. Mas a gente só chega nessas conclusões através da experiência. Não tem jeito. Na próxima vez vai ser melhor. Vamos lá, então. Ó. Então, o que acontece? Ele pode ser um líder enérgico, despreocupado com os riscos para si mesmo e para os seus seguidores, quando ele está especialmente influenciado por rajas. É o raio do homem que conduzirá uma esperança perdida, pois em momentos de estimulação ele é inteiramente dominado pelo rajas. Então, se o rajas está muito ativo, percebe que a gente já estudou? Qual que é o raio do líder? Então, percebe? E aí, o rajas atuando tem uma semelhança com o primeiro raio. Pode ser cheio de entusiasmo e de planos, mas também é facilmente dominado pela tristeza ou pelo fracasso. Que o Tamas está mais atuando. Percebe? O primeiro raio não tem muita instabilidade. O primeiro raio viu uma meta e ele vai chegar na meta, não importa o que aconteça. Passa por cima de tudo que é dele, dos outros, mas ele vai chegar. Aqui não. Opa, não deu certo. Mas aí ele também tem força para voltar. Né? Então é isso. Se recuperando de todos os revés e infortúnios. Segue em frente. Vamos lá. Levanta, sacode a poeira. É predominantemente o raio da cor, do artista cuja cor é sempre magnífica, embora o seu desenho possa ser deficiente. Aí, por quê? O que acontece? Uma técnica de desenho, por exemplo, está nessa linha aqui, ó. 1, 3, 5, 7. Então, se ele for um quarto raio que tem isso aqui, aí Leonardo da Vinci, quarto raio de alma, 5 de personalidade.
extremamente técnico. É um artista nato, extremamente técnico, engenheiro, com a perfeição, né? Claro que, né, não é qualquer indivíduo 4 e 5 que vai ser um Da Vinci, mas ele levou todos os recursos para um nível muito alto. Então, o quarto raio é um artista. Tá? Na música, as composições são sempre cheias de melodia. E ele adora uma canção. Não tem muito esse dom. A gente pode ter mais de um raio, então? A gente tem 5 influências principais. Alma, personalidade, mente, emocional e corpo. Tá? O quarto raio pode ser alma, personalidade ou mente. Tá? Então pode ser que a gente tenha essa energia. Como escritor ou poeta, seu trabalho será brilhante e cheio de pitorescas palavras descritivas, mas pode ser inexato, cheio de exageros e às vezes até pessimista. Ele geralmente falará bem e terá senso de humor, mas variará entre conversações brilhantes e silêncios sombrios. De novo, né? Se estiver aqui, se estiver lá, no pêndulo. Ele é uma pessoa deliciosa e difícil de conviver. Na cura, o melhor método é a massagem e o magnetismo, usados com conhecimento. O método de abordar o caminho espiritual será pelo desenvolvimento do autocontrole, ganhando equilíbrio entre as forças oponentes da sua natureza. Então, para o quarto raio é essencial autoconhecimento, autoobservação, autopercepção, saber, opa, peraí, quais são as energias que estão aqui? O que vibra? Para onde vai? Como é que eu faço para dominar tudo isso? Porque realmente é um processo intenso. Então, onde que o quarto raio pode estar? Eu já falei, né? Alma raro nesse momento planetário. Vai ser mais comum a partir de 2025 nascerem crianças com alma quarto raio. Hoje é mais comum estar na personalidade ou na mente. Ou nos dois. É o raio de alma do Brasil e também não, isso eu já falei, né? Então, algumas características de uma mente de quarto raio. Essas características que a gente falou, elas predominantemente são de personalidade de quarto raio. Quando ele está na mente, ele acaba adquirindo certos contornos um pouco mais específicos. Então, no quarto raio, é uma mentalidade criativa, artística, imaginativa, uma mente que funciona muito por associação, muito fazendo correlações, ilustrando, com vontade de criar, de harmonizar. Então, tudo que um mental de quarto raio faz, em geral, as percepções, essas expansões de consciência são feitas através de associações, estabelecendo grandes correlações e trazendo criatividade, trazendo harmonia, independente da área de trabalho, onde ele seja, né, da sua área profissional. Principais defeitos de uma mente de quarto raio: conflitos internos e externos. Alguns glamours ou algumas características que a gente que tem quarto raio pode vir a expressar, né? Então, o glamour da guerra, porque dentro dele mesmo há um conflito. Conflito, o objetivo de impor justiça e paz. Então, às vezes, querendo impor a paz, cria determinados conflitos. Buscando um senso de justiça e harmonia, cria determinados conflitos. O glamour da vaga percepção artística. Então, quando o quarto raio, o ser que tem quarto raio, especialmente personalidade ou algo, ele está conectado com esse viés mais profundo e verdadeiro, a percepção artística dele nunca vai ser vaga. Vai ser uma percepção profunda, porque é a natureza dele ser artística. Então, se ele ainda está periférico, se ele ainda está no rudimento ali do seu desenvolvimento, ele vai ter muita vontade, mas a sua percepção artística ainda vai ser rasa. É óbvio, é um trabalho de desenvolvimento, né? O glamour da percepção musical, no mesmo sentido, dos pares de opostos, e aí num sentido mais elevado. Eu acho que são... Tá. A gente viu, lembra? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Lembra que a gente viu que todos os raios têm dois tipos característicos? Então, o tipo A, capaz de trazer harmonia ao conflito, sensível à discórdia, mediador. Um dos campos do quarto raio é a psicologia. Então, o tipo A vai atuar mais
no sentido da mediação. E o tipo B vai ser um músico mesmo, aquele o artista, né? Que aí ele vai ter contrastes mais fortes, mais volátil, tende a impor também a sua opinião, a sua vontade. Algumas vocações, então: artista, mediador, arquiteto, poeta, psicólogo, músico. O planeta regente é Mercúrio, que na mitologia é o inventor da lira e da música. Embora a gente conheça Mercúrio sempre com aquelas asinhas nos pés, porque ele é aquele que tem rapidinho, ele também é o inventor da música. Pode falar. Ele pode estar na mente e na personalidade ao mesmo tempo? Pode. É raro, que aí, coitada da pessoa. Acho que nesse caso até a alma desse daí vai falar, não, deixa eu pegar um completo, vai, porque mas pode. Só nunca pode ser alma e personalidade. A alma não. Se for alma de quarto raio, não vai encarnar com personalidade. Por quê? Porque a natureza da alma já é quarto raio. Então ela vai procurar desenvolver outras características enquanto estando nos níveis de personalidade. Alguns países, Alemanha, alma quarto, personalidade 1. Aqui é muito interessante a gente pensar. O ensinamento diz que o Dharma da Alemanha era produzir um homem perfeito. Só que, né? Só que, ó, meio problemático também. O que o Hitler fez e toda a sua equipe, não é só ele, a gente culpa ele só, mas era um grupo ali atuando, né? Quis impor, através da força, da vontade, que é o primeiro raio, um modelo de ideal, né, de uma raça pura. Na verdade, essas pessoas, em alguma medida, elas foram responsivas ao Dharma da Alemanha, que era produzir o homem perfeito. Mas não perfeito fisicamente, não perfeito por uma imposição. Mas olha como as distorções acontecem, né? Áustria, 4 e 5. O ensinamento fala que a Alemanha é como se fosse, pensando no indivíduo, um indivíduo polarizado mentalmente. A Áustria é como se fosse um aspirante. Então, em termos de consciência, a Áustria é mais elevada. E é muito interessante. Quando eu estive lá, eu não sabia ainda disso com clareza, mas foi muito significativo para mim. Na Áustria nasceu Freud, nasceu Adler, nasceu Viktor Frankl, que são as 3 escolas vienenses de psicologia. A Áustria é um quarto raio voltado, aquele tipo primeiro, voltado para a mediação, psicologia, diferente da Alemanha, diferente do Brasil. A Itália é um país de 6º raio de alma e 4ª personalidade. Onde estão os melhores designers? Estou falando só da Ferrari, Lamborghini, Semana da Moda de Milão, né? Todos os Gucci, os Armani, que mais me ajuda, tá? Dolce & Gabbana, todos esses aí. Espanha, 6 de alma, 7 de personalidade. Rússia é o inverso, né? Rússia, 7 de alma e 6 personalidades. Estados Unidos também, né? Em 6º raio. Por que será que eu não pus isso? Eles brigam. Eles brigam, tem que deixar separado. Algumas pessoas, personalidades com 4º raio. Picasso, Wagner, Isadora Duncan e Beethoven, 4º raio de alma e 1 de personalidade. 4-2, Mozart, Robert Burns, que é um poeta escocês, Schubert, G.F. Watts, um pintor, escultor britânico, foi a figura principal do movimento simbolista. 4-3, Berlioz, não sei falar francês, compositor romântico francês. O Debussy, aquele da Claire de Lune, que é linda essa música, né? Rossini, Mercúrio, 4-5, Goethe, Leonardo da Vinci, o Steiner, também maravilhoso, né? Aqui, uma sensibilidade incrível e atuando em diversos 4º raio puro, né? Então fala de educação, fala de cultura, fala de medicina, fala de psicologia. Olha só, o 4º raio, a abrangência de alma e ao mesmo tempo
específico, organizado, técnico, e cada um deles tem especificidades. Igual você pega, ó, essa combinação é incrível, né? Pega o Da Vinci, né? Um artista pleno e também metódico, organizado. Disse que ele tinha um monte de organizações de rotina para conseguir aproveitar, dormia pouco, era extremamente o quinto raio mesmo. Muito legal. Aqui também é uma combinação complicada, 4 e 6. Né? Van Gogh, Shelley, que era do romantismo da Inglaterra, Edgar Allan Poe, também um poeta romântico dos Estados Unidos, Lord Byron, da Inglaterra, 4-7, poeta, alguém chama? 4-6 parece uma combinação muito pessimista demais. É uma combinação complicada. Intensa. Byron. Muita intensidade. Byron, na literatura pessimista também. Augusto dos Anjos talvez se encaixasse. Mas ela era meio nebulosa. Porque o quarto raio já tem essa instabilidade. O sexto, ele traz uma paixão. O sexto é muito emocional, então reforça essa característica, né? Aqui o quinto, por exemplo, é muito bacana. O terceiro também, que dá uma equilibrada, né? Quarto, 4-1 também é complicado, porque é muito intenso. 4-7 também dá uma equilibrada. O 7 é bem pé no chão. O quarto, o 7 fala, opa, vamos lá, vem aqui, olha para o passo de cada vez. Então, no 7, o pintor Rafael, o músico Mendelssohn, Ana Pavlova, que fascinou o mundo da dança, Alban Berg, um compositor austríaco bem famoso também. E aí, um pouco esse, tá? Por favor, lembra que a gente fez um exercício de falar, então, algumas características, símbolos, qualidades do quarto raio, a gente fez dos outros? Eu separei algumas ali que eu considerei importantes, mas eu queria ouvir de vocês, que eu vou anotando aqui, então. O que para vocês representa o quarto raio? Poesia. O que mais? Falei várias coisas, ó, conflito, estou dando dicas. Indecisão, pêndulo. O que mais? Também impulsividade. Impulsividade. O que mais? Ao mesmo tempo, procrastinação, pode ser. O que mais? Me ajudem. Crises. Bipolaridade pode entrar? Ou não? É só para ter um cuidado com a doença, né? Que não é nesse sentido. Mas em termos de instabilidade. Eu acho que instabilidade combina melhor. Mas eu entendi seu ponto. Entendi. E ele é válido. O que mais? Bom professor, hein? Vamos lá, faça então, tá, por favor, para a gente ver algumas coisas que eu coloquei. Harmonia, conflito, habilidade de ação, porque se ele conseguir estar equilibrado, ele é muito hábil. Paradoxo, esqueci o S, contraste, polaridade, dualidade, extremos, intensidade, alternância e oscilação, reconciliação e integração, mediação, música, composição, capacidade de se reerguer, isso é muito forte também. Luta, batalha, confronto, coragem. Se ele tiver no centro dele, é um dos indivíduos mais corajosos do quarto raio. Capacidade de resposta, muita capacidade de resposta. O que eu quero dizer aqui é responsividade. Tá? Ele consegue responder. O indivíduo que tem uma mente de quarto raio, por exemplo, é extremamente... sabe aquela pessoa que tem um faro para as coisas? Ninguém engana ele. Peguei um ar. Faz isso. Jamais fica, Ele pode até... Tá bom, vou deixar você me enganar, mas eu estou aqui, ó. Peguei o que você quer. Perspicácia, né? Maleabilidade, flexibilidade, senso de humor, ao mesmo tempo preocupação, atormentação, imaginação, criatividade, beleza, cor, artes, arquitetura, também é um campo do quarto raio. Psicologia eu não coloquei, mas é um campo também. Balança, pêndulo, encontro, alusando, não sei se são os dois. Ponte, quarto raio faz a ponte entre todos os indivíduos. Então, rapidinho antes da gente ir embora,
aquilo que eu tinha falado um pouquinho, então só para a gente lembrar, 1, 3, 5 e 7 é o caminho da cabeça, o caminho ocultista, 2, 4, 6 é o caminho do coração. Então, antes da gente ir, a última coisa de hoje, você me ajuda, por favor? Distribuir isso daqui. A gente vai fazer um exercício bem rapidinho. Vou entregar umas folhas para cada um. Me ajuda a entregar, por favor. O que a gente vai fazer hoje? A gente ainda não vai falar dos nossos raios, tá? Mas vamos tentar identificar. Você acha que você tem, como um todo, aí não vamos especificar ainda, alma, personalidade, mente, emoção, corpo, não, ainda não. Isso vai ser no nosso próximo encontro. Hoje, agora, pensando como um todo, você se identifica mais com a linha 1, 3, 5 e 7 ou com a linha 2, 4 e 6? Hoje, você. E aí, então, não precisa ser só isso. Então, eu quero um pouco mais específico, porque eu sou desses. Então, você pode ser um ímpar extremo, pode ser um ímpar moderado, pode ser um equilibrado. Quero ver quem respondeu equilibrado, vou ver depois. Brincadeira. Claro que tem, tá? Não é equilibrado no seu sentido pleno, mas tem um pouco de cada. Tô brincando, hein, gente? Par moderado ou par extremo? Eu queria que vocês se reconhecessem. Então, primeiro, nessa linha ímpar ou par, primeira parte do exercício. A segunda parte, qual desses 5 pontos aqui você se identifica hoje? De modo geral, tá? Não é... Então, o que vai ser um ímpar extremo? Um indivíduo extremamente racional, praticamente não tem ligação. Ah, não sou muito sensível, quero isso, eu tenho foco, sou mental, planejo, executo, faço, blá. O ímpar moderado é alguém que sim tem uma tendência maior a essa linha mental, a essa linha de praticidade, de organização, de pensamento, mas também em alguns momentos ali uma pessoa que tem responsividade, sensibilidade, devoção, artisticamente também tem uma presença ali, tá? Ou então, equilibrado. Ah, eu percebo que eu sou um pouco de cada. Tem momentos do meu dia que eu sou assim, tem momentos do outro que eu sou assim. Eu não reconheço ainda uma linha mais específica em mim hoje. Gente, não tem certo e errado, é um exercício de auto-observação. Tá? Par moderado. Então, eu percebo que predomina a linha par, mas eu tenho algumas características ímpar. Né? E, para extremo, alguém que está quase totalmente na linha par e que quase não tem características da linha ímpar. Se você tiver em mãos, ou se você lembrar, tenta fazer aquele exercício que a gente fez no nosso primeiro exercício, que era a gente falar um pouquinho sobre quem eu sou. Lembra que a gente fez o exercício? Quem eu sou? E eu pedi para vocês escreverem. Então, eu vou dar uma dica ao meu, e eu me defini com esse par moderado. Não sou um par extremo, mas eu tenho mais características pares do que ímpares, eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta do raio 4, que eu me identifico com o raio 4. Então, tem momentos que está de um lado, tem que estar do outro. E para encontrar o equilíbrio, o que você daria de, por exemplo, mais a parte do autoconhecimento? Autoconhecimento, busca por serenidade, busca por prática de exercício físico, ajuda. Uma boa noite de sono, uma alimentação saudável. Porque o que acontece? Eu tenho uma boa noite de sono. O quarto raio, como ele é muito responsivo, tudo que acontece de fora tem um impacto nele, como a Tá falou, maior. Então, se ele se blindar de algumas coisas, ele consegue... Opa, peraí, eu tô aqui, ó. Endócrino, gente, sempre, hein? Sempre frequentem um endocrinologista. Veja se suas glândulas estão equilibradas. Porque um indivíduo de quarto raio, desequilibrado de hormônio, coitado de nós. Que foi ali? E o quarto raio geminiano. Nossa, Não é juntou. fácil. Você imagina que eu trabalho com a hipótese...
Eu trabalho com a hipótese de ter uma personalidade de quarto raio e um ascendente de escorpião. Então, nós estamos melhor. A crise tá brava. A crise, ó, é uma... Acho que a mente deve ser Tem que invocar a Fênix, né? Senão não sai da crise. Mas é isso, gente. Peixes também, né? Porque peixes é os peixes. A gente sempre fala peixes, né? Mas são os peixes do símbolo. Então tá aqui, tá lá. Tudo bem que não é igual o Gêmeos, porque ele tem um cordão que liga os dois. Então já tem uma integração um pouco maior. Ou já pensou Libra também, tem os dois pratos da base. Tem vários, eles são complicados. A ideia é colocar a linha aí por par e essa classificação de signo. Isso. Também alguma característica? Ou o exercício também está. Não, por enquanto não. Hoje é só isso. Hoje é só isso. Aí no próximo encontro a gente vai falar um pouco mais específico de qual raio. Porque daí hoje, por exemplo, a gente só viu até o quarto raio, né? Semana que vem, que é o nosso último encontro desse ano, eu vou tentar ser mais sintético para a gente falar dos 3 últimos raios. 5, 6 e 7, para a gente poder fazer um exercício de quais são, não só as linhas, quais são os raios que estão presentes mais em mim. Não. Falta. Ah, vamos. Ai, tá. Por quê, né? Sou muito quarto raio, muito ousado. Aí fica aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Senão eu tava ferrado. Ai, Senhor, por quê? Tem que ter bom humor, né? Melhor rir, né? Melhor rir, senão... Pessoal de casa, conseguiram pegar aqui e fazer o exercício? Lembra que eu não tenho retorno, então escreve para mim no chat, por favor. Já escrevi. Será? Esse aqui. Não, né? Não, só já pra foi? não devolver aqui, porque daí às vezes a pessoa pega e não funciona. Acho que a gente precisa terminar agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou subir para ver como é que está a organização e já desço para a gente fazer o nosso check-in. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eu também vou estar aqui e a gente pode conversar um pouquinho melhor. Tá? Eles estão respondendo que sim, estão fazendo. Ah, já estão lá. A Lida já colocou. Eu também acho, Lida. Faz parte. Também, né? É mercuriano, Virgem é Mercúrio também. Tem aí um pezinho. Beijo. Você pode ter como administradora, por favor? Já volto então, pessoal.